E essa é importante, tá? Essa é importante. Do Dana White falando do relacionamento dele com o próprio Borrachinha. Pra gente, né, realmente encerrar esse assunto, Sim. porque isso ficou em dúvida, né? O que está acontecendo, como é que vai ser essa renovação, renegociação, se vai ter mesmo. Dana White falou o seguinte, ó, quando você fala as N que ele falou e faz as coisas que ele fez, é difícil. Ele foi punido. 20% da bolsa foi para Vettori. Acho que isso é punição suficiente. Vocês da imprensa também bateram bem nele, merecidamente. Mas não sei por que ele apareceu dessa forma, agiu do jeito que agiu. Se ele tivesse lutado mal, poderíamos criticar ainda mais. Ele foi um pesadelo de se lidar para o UFC e para vocês da imprensa também. Mas pelo menos ele lutou bem. Quando um lutador aceita atuar nos médios e diz que não vai bater o peso, a conversa nunca é boa. Foi um win. Sempre tivemos um bom relacionamento. Em Abu Dhabi, ficou estranho. Mas antes disso, esse cara é um assassino. E lutava como lutou contra Vettori. Mas é aquilo, Léo. O relacionamento, de fato, era bom sim. Era bom sim. Só que é aquilo. O que houve na Abu Dhabi, a história do vinho. A demora para voltar. A saída da luta contra o Whittaker por problema de saúde. Porém, a polêmica do assinou ou não um contrato para enfrentar o Cannonier, não assinou porque queria ganhar mais, né? Criticou a empresa por isso. E agora, esse acontecimento do peso, que foi mudado 3 vezes para a luta contra o Vettori, é coisa suficiente para abalar uma relação, sim, né? É coisa suficiente para abalar uma relação, sim. Inclusive para baixar o valor, né, em uma possível negociação aí, né? Pois é, até o papel do Valide aqui vai ter que ser espetacular aqui, né, para poder acalmar as arestas aqui por conta de todo o entreveiro que tivemos da semana da luta, né? O Dana White, a gente viu, né? A gente falou isso durante a semana passada que tava estranho, Dana White não dá nenhuma declaração, né? Ele tava quieto na dele e deixou para falar realmente só depois quando terminou o combate. E eu acho que ele fez certo, né? Ele esperou ver o que realmente ia acontecer para não tomar nenhuma decisão precipitada sobre o Borrachinha. Acabou compensando com a excelente luta, né? Foi uma grande atuação do Borrachinha, mas talvez isso mesmo mais futuramente aí, não sei se o Dana White vai ficar tão prazeroso, né, de trabalhar com o Borrachinha se ainda tiver esse tipo de problema, mas pela declaração que o Borrachinha deu aí de querer lutar ainda esse ano, né, tem mais uma luta no contrato, quer renovar com a UFC também, então talvez as coisas se acertem, né, mas por enquanto, do jeito que foi, ninguém entendeu nada, e você vê, se a gente falou aqui, Tanuri, a gente falou dessa postura, né, que a gente achou que o Borrachinha foi errado aqui nessa história toda. E ele reclamou lá nas redes sociais que o pessoal não estava dizendo a verdade, que a relação não estava estremecida, mas aparentemente está aqui, pelo menos com o Dana White falando, né? Não sei se o lado dele, mas o Dana White está dizendo que está, né? E ele compensou aqui na luta, pelo menos vai ter alguma, né? Pelo menos vamos tentar resolver isso, mas realmente a semana da luta aqui foi complicada, cara. Foi complicado porque poderia ter caído a luta. Imagina, o risco que corria aqui era enorme dessa luta não ter acontecido. Total. Porque aqui era 50%. Era o Vettori aceitar ou não. Era 50% a luta ter a luta ou não. E se a luta cai, vai botar quem aí pra enfrentar a Borrachinha? A luta ia ser cancelada. A luta ia ser cancelada e ia ter o que de main event? Grant Dawson e Rick Glenn, que foi aquela luta sofrível. Aquela luta sofrível, que terminou empatada ainda. Imagina, né, a luta que a gente ia ter de main event desse evento, ou o evento seria cancelado. Aqui correu muito risco, então o Dan White eu acho que tá certo, cara, na análise que ele fez aqui. Ele pode ter sido severo, sim, aí com o Borrachinha dizendo que não vai lutar mais no peso médio, mas ele tem os motivos dele aqui, cara, porque qual é outra coisa que o Borrachinha poderia ter colocado em risco aqui por conta disso? Foi falta de comunicação de um lado ou de outro, o UFC, né, segundo o Borrachinha, não deixou eu cortar mais peso e tal. Cara, então tinha que se conversar mais, talvez, aí, não sei.
E aí o próprio Marvin, o Marvin Vettori, que seria o grande prejudicado na história aqui, porque ele tava lá dele, lá, fazendo o corte de peso dele, tava lá e ele foi avisado com 2 dias antes da pesagem, né? Você imagina que poderia ter acontecido, né? Então, a luta só ocorreu porque o Marvin Vettori realmente bancou. Mas como foi qualquer outro atleta, poderia ter negado e estaria certo de não ter aceitado pegar uma luta dessa. Total. Isso que, pelo menos na minha visão, estaria certo. Uhum.